Bom dia, são 7 horas e 55 minutos, quinta-feira, 25 de junho. Esta é a TV Senado, eu sou o Tiago Tibúrcio e você está assistindo ao Senado Agora. Os senadores Vanessa Graziotin, Telmário Mota, Lindbergh Farias e Roberto Requião terão uma intensa agenda nesta quinta-feira. Eles compõem a comitiva do Senado que visita a Venezuela e desembarcaram ontem no país vizinho. O objetivo da visita é conversar com representantes do governo e da oposição para entender a situação política da Venezuela. Fundamentalmente, nós não viemos aqui para dar apoio político a grupos. Nós viemos para informar o Senado Federal da opinião da oposição, da opinião da situação. Nós vamos conversar com todas as tendências, nós vamos conversar com as mulheres e as filhas dos guarimbas assassinados, nós vamos conversar com as mulheres dos políticos presos, mas fundamentalmente nós vamos nos reportar ao Congresso, que é uma instituição semelhante à nossa. Viemos pelo Senado da República e vamos conversar dentro do prédio da instituição parlamentar com as diferentes tendências. E por outro lado, estamos à disposição de todas as pessoas que quiserem dizer alguma coisa ao Brasil. Interferir na luta política interna da Venezuela. Esse é um problema da Venezuela. O nosso objetivo tão somente é dialogar com todos os lados, porque somente isso nos cabe. Esta é a segunda comitiva de senadores que visita a Venezuela em 2 semanas. Na quinta-feira passada, um grupo de senadores desembarcou no país com a intenção de conversar com presos políticos. No entanto, a van que conduziu os senadores foi parada por manifestantes. Depois do incidente, o grupo enfrentou problemas no trânsito e teve de voltar ao aeroporto sem cumprir a missão. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional tem reunião marcada para hoje às 10 horas da manhã. Quem tem mais informações sobre a pauta de hoje é a repórter Mariana Abreu. Bom dia, Mariana. Bom dia, Tiago. O senador Ricardo Ferraço, que fez parte do grupo de parlamentares que visitou a Venezuela na última semana, quer explicações sobre o tratamento recebido em Caracas. A comitiva, que tinha como objetivo visitar oposicionistas detidos, não conseguiu cumprir sua missão. Os senadores reclamam que as autoridades policiais venezuelanas não conseguiram ajudar no deslocamento do grupo e que nem mesmo o embaixador brasileiro, que teria agido assim por ordens expressas do Itamaraty, prestou assistência aos parlamentares. Para esclarecer o ocorrido, o senador Ricardo Ferraço quer convocar o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e convidar o embaixador brasileiro na Venezuela, Rui Carlos Pereira. Os senadores devem votar esses requerimentos nesta reunião de quinta-feira. Além disso, os senadores realizam audiência pública para conseguir respostas à seguinte pergunta: como estreitar os laços entre Brasil e Estados Unidos e ampliar o comércio bilateral? O convidado é o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Armando Monteiro deve falar sobre os acordos que vêm sendo negociados desde o início do ano. É o caso do Memorando Bilateral para a Facilitação de Comércio, que já foi assinado entre os dois países. Pelo acordo, Brasil e Estados Unidos identificarão os setores econômicos promissores e adotarão ações concretas em parceria com o setor privado para simplificar ou reduzir exigências e burocracias. O autor do requerimento, o senador Fernando Bezerra, acredita que com a retomada da economia norte-americana, o fluxo do comércio entre os dois países pode crescer em mais de 30 bilhões de reais, ajudando assim a reequilibrar as contas públicas brasileiras. Tiago? Obrigado, Mariana. E a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária realiza daqui a pouco, às 8 horas, uma audiência pública para debater a fixação do homem no campo e o fortalecimento da agricultura familiar. O repórter Paulo Acrísio está ao vivo e nos traz mais informações. Bom dia, Paulo. Bom dia, Tiago. Bom dia, telespectadores. Quinta-feira, 8 da manhã, é pontual. Temos reunião da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Estamos aqui com a presidente da comissão, senadora Ana Amélia. O tema da reunião de hoje, que será uma reunião interativa, com audiência interativa, será o incentivo à agricultura familiar. Senadora, o que temos para a reunião de hoje? Olha, uma das preocupações do senador José Medeiros, que é membro da Comissão de Agricultura, que requereu essa audiência pública, é discutir as formas de incentivar e apoiar a agricultura familiar e, com isso, impedir que aumente o êxodo rural. Hoje,
os bolsões de pobreza nas grandes regiões metropolitanas são formados exatamente por um contingente de pequenos agricultores que saem das suas regiões engrossando essas áreas, porque eles vêm sem uma especialização para trabalhar em mão de obra. E veja que num momento de crise como o que estamos vivendo agora, numa economia recessiva, fica mais difícil ainda. E isso aumenta a violência, gera uma situação de renda muito baixa. Por que ele sai do campo? Porque a renda no campo não está sendo suficiente. Mais ainda que o jovem no campo não tenha acesso, muitas vezes, à internet, que hoje é uma ferramenta fundamental para você ter acesso à informação, até o lazer. Então, você não tendo essas condições, no meu estado, que é um estado desenvolvido, o Rio Grande do Sul, a maior parte do interior tem energia com capacidade apenas monofásica. Então, se você quiser fazer uma agroindústria, você tem dificuldade, inclusive, na questão da logística, que é a infraestrutura, o fornecimento de um insumo básico, que é a energia. Então, vários fatores impedem um crescimento e uma renda maior da agricultura familiar. É o que nós vamos discutir na audiência pública de hoje. Obrigado, senadora. A senadora sempre gosta de começar a reunião pontualmente. Muito obrigado. Você também pode acompanhar através do www.senado.leg.br/audiência interativa e mandar suas opiniões e perguntas através do telefone do Alô Senado, 0800 61 22 11. De volta ao estúdio com o Tiago Tibúrcio. Obrigado, Paulo Acrísio. E no dia 16 de maio de 2012 nasceu a Comissão da Verdade. O dever do grupo era investigar violações de direitos humanos durante a ditadura militar. A TV Senado assistiu aos depoimentos, procurou os envolvidos e produziu um documentário que traz aos seus telespectadores esse trabalho de mais de 2 anos em busca da verdade. A obra vai ser lançada nesta quinta-feira, às 9h30 da manhã, em reunião da Comissão de Direitos Humanos do Senado. Era uma vez um país que decidiu conhecer melhor a própria história. Eu fiquei parada exatamente aqui e eles formaram um círculo, todos eles, eram vários, só homens. E aí, porrada comendo, jogando para um lado, jogando para o outro, e eu escutando o Luiz Carlos e o Thiago também sendo torturados. Aqui era a sala de tortura. Nessa sala eu fui torturada. Havia tortura? Eu digo que institucionalmente, não. Eu fui pendurado um dia 2 horas da tarde e foram me tirar 8 horas da noite. Tá certo você impor sofrimento físico em alguém para que ele confesse o seu crime? Eu acho que tá certo. Porque esse cara não tem dignidade nenhuma. Meu pai com 10 filhos, teve que sair correndo para a cidade. Atravessamos o rio para não ser metralhado. Minha irmã grávida de 8 meses, levando choque, inclusive na barriga. Isso eu não me conformo. Nunca aconteceu isso. É mentira. O Brasil merece a verdade. As novas gerações merecem a verdade. E, sobretudo, merecem a verdade factual aqueles que perderam amigos e parentes e que continuam sofrendo, como se eles morressem de novo e sempre, a cada dia. Quando a Comissão da Verdade foi criada, o mais importante era investigar e esclarecer casos de desaparecidos políticos. São pelo menos 210 relatos de opositores do regime militar que desapareceram após serem presos ou sequestrados pelo Estado. O Brasil está disposto a olhar com mais atenção para seus capítulos mais sombrios. E a TV Senado vai mostrar no documentário Em Busca da Verdade o trabalho da comissão que começou a fazer o rascunho de trechos ainda não escritos da história do Brasil. Mostrar um período dessa história que é pouco conhecida pelo grande público, não é? Então, nós trouxemos os próprios depoimentos da Comissão da Verdade e também depoimentos extras que a gente gravou com pessoas que tiveram participação ou familiares que foram perseguidos e torturados. A ideia do documentário nasceu praticamente com a comissão e cresceu muito depois disso. Foram quase 2 anos de produção, pesquisa e edição. A gente conseguiu uma quantidade enorme de material de arquivo também, do Arquivo Público Nacional, da Cinemateca, de imagens que são bem
pouco conhecidas, assim. Eram acervos da TV Tupi, acervos jornalísticos, né? De pessoas na rua, no dia do golpe, assim, que tem muito material que já é publicizado em documentários ou até em matérias de TV, mas a gente foi muito fundo, descobrimos coisas, eu pelo menos nunca tinha visto nada similar. Vários casos de relato de tortura, de desaparecimento de pessoas que até hoje ninguém sabe o que aconteceu com elas. Então, um documentário de história que vale a pena assistir. Eu, de fato, fiquei tocado, fiquei emocionado. Durante 2 anos e 7 meses, a comissão percorreu as entrelinhas da história oficial para revelar uma nova verdade. O relatório final tem mais de 4.000 páginas e responsabiliza 377 agentes da repressão, além de trazer 29 recomendações. Agora está tudo dito, ou quase tudo. Da mesma maneira que as investigações não se iniciaram com a Comissão Nacional da Verdade, elas não se encerrarão com a Comissão Nacional da Verdade. Esse é o lado, nosso lado. Nós fomos presos, julgados, torturados, condenados. Então não tem o que fazer. Nós sofremos a ação do Estado em cima de nós. Sem a verdade é impossível. Vai sempre pesar sobre as Forças Armadas essa nódoa. O documentário Em Busca da Verdade vai ser lançado nesta quinta-feira durante a reunião da Comissão de Direitos Humanos do Senado. A estreia na programação da TV Senado será no sábado, dia 27, às 9h30 da noite, com reapresentação no domingo, dia 28, às 11 da noite. E ficamos por aqui. No decorrer do dia, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.